Ainda falando sobre o reino, nós vamos falar agora em Lucas 9, a partir do verso de número 57, onde Jesus estava indo pelo caminho e um homem chega para Jesus e diz: olha, mestre, onde o Senhor for, eu vou te seguir. E aí Jesus fala: olha, as raposas têm tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Ou seja, qual é o seu interesse em me seguir, né? Eu não tenho nada para te oferecer aqui, eu não tenho nem sequer onde dormir. E aí ele olha para o outro e diz: ó, vem, me segue. Aí ele respondeu: permite primeiro que eu vá sepultar o meu pai? E Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E o outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Então vamos lá. Em primeiro ponto, vamos a esse homem que olha para Jesus e fala: Senhor, o Senhor fala para ele: me segue, né? Vem, segue-me. E ele responde: deixa que eu sepulte meu pai primeiro. E o Senhor fala para ele: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos e você vai anunciar o reino. A primeira vez que eu vi esse versículo, eu achei ele muito insensível. Eu falei: meu Deus, o homem estava com um pai morto e Jesus falou para ele não ir sepultar o pai dele. Eu fiquei pensando nisso, né? É daqueles versículos que eu falo que fica ali dando uma batidinha na nossa mente. Eu falei: meu Deus, como assim? O homem tá com o pai morto e Jesus manda ele seguir ele e deixar o homem lá, já tá morto, né? Não precisa ficar lá. Mas, no sentido original da palavra, desse texto, não estava falando de um homem que já estava morto, ele estava, né, já era um cadáver. Não, ele era um pai que já estava idoso e que o filho quis dizer o seguinte: ó, eu vou te seguir, eu vou, mas deixa só primeiro eu enterrar os meus pais, aí eu vou tranquilamente, que eu já cumpri minha missão de filho, né? Mais ou menos isso. E Jesus falou: não, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos e você vai e anuncia o reino. Ou seja, eu não posso colocar na frente dessa escolha do reino os meus próprios anseios, as minhas metas, né? Tem pessoas que falam assim: servir a Deus é uma vida muito pacata, é para quando eu tiver mais velho. Muita gente que é jovem, é para quando eu tiver já casado. Às vezes a pessoa é adolescente, tá na igreja, a pessoa pensa: tá perdendo a vida, tadinha, não sabe nem o que é aproveitar a vida, nunca fez nada na vida, só vive na igreja. O que Jesus quer dizer é: para você ser apto ao reino, você precisa ser alguém que abre mão das suas vontades, dos seus desejos, para viver qual é a proposta do reino. Então, por exemplo, mesmo que tenho os pais envelhecidos já, eu não preciso negligenciar o cuidado com a minha família para poder servir ao reino, mas eu não posso colocar a minha família como impedimento de me doar ao Senhor. E quantas são as pessoas que colocam a família como impedimento? Às vezes eu me preocupo quando eu vejo pessoas falar assim: não fui no culto por causa do meu filho, é porque chega lá ele não se comporta, chega lá ele faz bagunça e eu não gosto, acabo não levando, deixei de ir por causa da criança. Irmãos, não coloque sua família como impedimento para servir a Deus. Vá, o lugar da criança é na igreja mesmo, o lugar do adolescente é na igreja mesmo. No começo pode ser difícil, tudo é adaptação. Tem criança que chega, me encontrei, tem criança que não. Mas é o melhor lugar para ela estar, ela precisa estar lá. Ela só vai aprender qual é o comportamento de quem está em Cristo estando em Cristo. Não vai adiantar você esperar ele formar a mentalidade conforme o mundo ensina e depois de grande você querer levar, que vai ser muito mais difícil. Então o Senhor fala para ele: não, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ou seja, vai chegar o dia de morrer e tudo vai proceder como deve se proceder. Agora você vai no seu reino enquanto é tempo, vai enquanto é jovem, é agora que você tem que se dedicar. Não esperar o final da vida, esperar cumprir todas as suas metas e desejos para aí você entregar a sua vida a Cristo, né? E também o outro, ele diz: olha, eu vou. Ele fala: Senhor, eu te seguirei. Ele se propõe a seguir. O primeiro, Jesus falou: vem. E ele pediu para sepultar o pai. O segundo é diferente. Ele falou: eu vou. Só que ele coloca uma condição: mas deixa primeiro eu me despedir da minha família, né? Ou seja, deixa primeiro ali, esse eu não sei dizer assim no intuito de avisar, de comunicar a família, mas a decisão para com Cristo, ela é pessoal, ela é algo que eu preciso escolher. Não pode ser por obrigação e a gente tem que ser voluntário, de forma natural ali. Na verdade, irmãos, se a gente for esperar a aprovação da nossa família para servir a Deus, dificilmente nós vamos servir. Hoje eu tenho o privilégio, o presente de Deus, que hoje toda a minha casa, minha família aqui, né, eu, meus filhos, meu esposo, serve ao Senhor, mas nem sempre foi assim.
No começo da minha conversão, o meu esposo não ia na igreja de jeito nenhum. Ele falava, eu não vou, lá tem gente pior do que eu não faço nada de errado, lá não é lugar pra mim. Apontava defeito de pessoas que ele conheceu que já tinham ido pra igreja. Olha, fulano foi pra igreja e fazia isso e tal. E ele falava de uma maneira que era difícil até pra eu acreditar que um dia ele iria. Porque ele estava assim, convicto de que ali não era lugar para ele. Mas para a glória de Deus, 2 anos depois, o Senhor fez a obra e hoje ele é um presbítero na casa do Senhor. Meus filhos estão na casa do Senhor, mas nem para todo mundo é assim. Tem pessoas que enfrentam gigantes, tem pessoas que é só ela servindo ao Senhor Jesus, né? Como protestante, todo o restante da família são de outras religiões e enfrentam verdadeiras guerras e batalhas, né? Por conta disso. Então, uma vez que eu entendi o propósito do Evangelho, uma vez que eu quero me entregar a Cristo, eu tenho que estar com a minha mente preparada de que não vai dar tempo eu ir lá, comunicar bonitinho, me despedir de todo mundo, como se fosse uma viagem. É uma migração espiritual que vai trazer verdadeiras guerras e não tem para onde correr. E aí Jesus finaliza com 62 que nos diz assim, Lucas 9:62. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Arado, trabalho, missão, chamado. O olhar para trás aqui, retroceder, desistir, saudade do passado, recuar, abrir mão do que estava fazendo, voltar às antigas práticas, né? Irmão, olha, a pessoa que está servindo a Deus, ela está dentro do propósito de Deus, ela entendeu que aquilo ali é o melhor. Por uma fraqueza, talvez uma tentação, talvez uma oferta do inimigo que para ela foi irresistível, ela não resistiu, caiu. Se essa pessoa não tiver um verdadeiro arrependimento e voltar aos caminhos do Senhor, ela não tem salvação, ela não vai entrar no reino. Porque o Senhor, ele não tem prazer naqueles que voltam para trás. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, a nossa busca é não só de nos manter também. A Bíblia diz que aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, eu preciso me manter vigilante e buscando para que eu seja constante, para que eu seja alguém em constante evolução e crescimento na presença do Senhor. O Senhor não tem prazer nenhum com aquele que retrocede e ele não está apto ao reino. Ou seja, é uma escolha onde eu tenho que escolher, fazer e me esforçar para me manter fazendo mesmo. Senão é em vão. E por que o Senhor diz isso, né? Onde eu preciso me esforçar, onde eu preciso manter e o Senhor não tem prazer em quem retrocede. Porque uma vez que eu tô com uma vida que ela é ruim, eu não estou satisfeita, eu migro para algo que é melhor. Qual é a lógica de eu voltar? Qual seria o motivo de eu fazer isso, né? Só tem um, né? A influência do sujo, do maligno, é o único que vai ter esse desejo. Porque todo o exército celestial da parte de Deus, ele vai estar trabalhando para que eu me mantenha firme, para que eu chegue aos céus. O exército que vai lutar contra é o exército das trevas. Então, quer dizer, uma vez que eu largo isso, eu dei vitória para quem? Eu dei lugar para quem? Quem eu deixei se tornar o meu Senhor? Às vezes a gente é enganado achando que quem está no controle da nossa vida somos nós mesmos. Só que é um abismo chamando o outro. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que habitava um demônio e que é repreendido, quando ele vai para os caminhos do Senhor, uma vez que ele retrocede, vem 7 para essa casa que estava limpinha. Ou seja, se eu era alguém que fazia coisas ruins, atrocidades, uma vez que eu sair da presença do Senhor e voltar para os caminhos que eu andava, eu vou fazer muito pior. Muito pior. Por isso que as pessoas se escandalizam. Falam, como que fulano estava na igreja, era uma bênção e agora está fazendo isso? É assim mesmo. Porque eu vou voltar fazendo, eu não, né? Em nome de Jesus, não. Mas aquela pessoa que retrocede, ela volta fazendo 7 vezes mais do que fazia. Infelizmente. Porque sobre ela, o fato dela ter quebrado essa aliança, traz sobre ela 7 vezes mais forças malignas, né? Que contribuem para que ela faça as coisas ainda pior. E é aí onde tem um ponto que é mais fácil alguém se converter do que alguém voltar para os caminhos do Senhor. Para que uma pessoa volte para os caminhos do Senhor, ela tem que ser muito persistente, se esforçar e querer muito isso, ter isso como algo para ela conseguir. Claro que o Espírito Santo de Deus é o propósito dele, ele vai ajudar, ele vai fortalecer. O Senhor, ele é perdão, ele está sempre nos esperando, ele está sempre ali para nos limpar, para nos restaurar, para nos fortalecer e nos colocar de pé. Mas essa escolha, mais uma vez, ela tem que ser voluntária, certo? Então, encerramos aqui.
esse capítulo de reino e salvação e depois eu volto falando mais um pouquinho.